Olá, sejam bem-vindos. Eu sou o Everton, professor de ciências, e eu já estava com saudade de vocês. Vamos estudar um pouco mais de ciências? Vamos lá? Qual é a aula de hoje? Aula 1. Eixo, ambiente e vida. Qual o conteúdo? Os animais, animais nocivos e classificação dos animais. Habilidade: aprender a seriar, organizar e classificar informações, elaborar perguntas e aprender como encontrar conhecimento científico já produzido sobre o tema em questão. Vamos estudar? Vamos lá? Qual é o nosso tema em questão? O nosso tema em questão, crianças, é o reino dos animais. Esse reino animal é formado por seres vivos que não produzem seus nutrientes, por isso alimentam-se de outros seres vivos. Vocês conhecem os animais que não produzem alimentos? São vários. O gato, por exemplo, ele produz o seu alimento ou ele precisa ser alimentado ou procurar o seu alimento? O cachorro, ele precisa ser alimentado ou ele produz o alimento dele mesmo? Vocês já pararam para pensar? Existem dois grandes grupos no reino animal. Esse reino animal se divide em dois grandes grupos, como eu falei. Os vertebrados, que possuem coluna vertebral, e os invertebrados sem coluna vertebral. Como eu falei, o gato e o cachorro, eles são vertebrados ou invertebrados? E a formiga, vocês já pararam para pensar se ela é vertebrada ou invertebrada? Vamos para mais alguns exemplos de animais invertebrados. Vamos lá? A joaninha, o que vocês acham que ela é? Você já viu alguma joaninha aí pelo seu quintal? Você acha que ela é um animal vertebrado ou invertebrado? E o morcego que nós vemos na noite voando por aí, o que você acha que é? Vertebrado ou invertebrado? Vamos descobrir? Vou dar mais alguns exemplos para vocês. O boto cor-de-rosa, por exemplo, ele vive no rio. Ele é um vertebrado ou invertebrado? Muito bem, são exemplos de vertebrados. O bicho preguiça e a onça pintada também é considerada um vertebrado. Agora vamos ver quem são os invertebrados. Vamos lá? Alguns exemplos de invertebrado. A formiga. Ela possui ou não coluna vertebral? Muito bem. A formiga não possui coluna vertebral, por isso ela é um invertebrado. O gafanhoto, a joaninha e a borboleta também são considerados animais invertebrados porque não possuem coluna vertebral. Vamos conhecer um pouco mais de quem são esses invertebrados. Vamos lá? Invertebrados. Os invertebrados formam um grupo muito numeroso e com muitas espécies diferentes. Pertencem a esse grupo diversos animais como as esponjas, as águas-vivas, os moluscos, como polvo, lulas e vermes. Por que eles são considerados invertebrados? Já percebeu que o corpo dele é mole? Por que o corpo dele é mole? Porque ele não possui coluna vertebral, por isso que ele é molenga. Como você já viu em desenhos animados, geralmente a lula ela é mole. Vamos ver mais alguns exemplos. Mais alguns exemplos. As minhocas, que são os anelídeos, os artrópodes, como barata, aranha, mosquito, e equinodermos, estrelas do mar, ouriços e ouriços do mar. Esses artrópodes, vocês já conseguiram ver na sua casa, por aí passando, como a barata? Será que tem barata na sua casa? Pois é, ela é uma invertebrada. Será que tem aranha na sua casa ou mosquito? Eles são considerados invertebrados, como vocês podem ver. Outro exemplo é o polvo. O polvo, que significa muitos pés, são animais invertebrados. O polvo é um animal muito interessante. Ele vive no fundo do mar e tem 8 tentáculos. Esse animal, ele é um animal muito interessante. Por quê?
Porque ele produz um jato de tinta quando ele se sente ameaçado. Não sei se você já viu em alguns desenhos, quando o povo se sente ameaçado, ele joga um jato de tinta e sai bem rápido. Por quê? Porque ele precisa se defender dos predadores. Então ele é um exemplo de invertebrado, um animal invertebrado que vive no mar. Outro exemplo, próximo. Esse foi o último exemplo dos invertebrados. Agora nós vamos passar para a próxima parte, que é os vertebrados. Quem são os animais vertebrados? Os animais vertebrados são os animais que possuem coluna vertebral, são chamados de vertebrados. No grupo dos vertebrados são os animais que, como os seres humanos, possuem coluna vertebral. Os seres humanos, por que eles são seres vertebrados? Porque ele tem um corpo rígido, ele consegue se manter firme. Quando nós temos a coluna vertebral, nós conseguimos ter uma postura. Já os invertebrados não, eles não conseguem, por isso que eles são moles. Como nós vimos, a coluna vertebral, ela pertence aos animais vertebrados. Então, a coluna vertebral é uma estrutura constituída por ossos denominados vértebras. E quem são os animais que possuem essa coluna vertebral? São os animais vertebrados, como por exemplo o cavalo e o peixe que possui espinhas. Muitos outros mamíferos possuem também coluna vertebral. Mas para que serve essa coluna vertebral? A principal função da coluna vertebral é proteger os membros internos. Por isso, a coluna vertebral, como nós temos aqui, ela protege nossos órgãos vitais. É uma das funções da coluna vertebral, além de sustentar o corpo. Por isso nós conseguimos ficar em pé, por conta da coluna. Ela nos sustenta também. Continuando, existem alguns animais que eles são perigosos. Por que eles são perigosos? Porque eles possuem algum tipo de mecanismo de defesa ou de ataque, que é o que nós vamos ver aqui. Os animais nocivos e invertebrados, quem são? Cada animal possui uma função importante no ambiente em que vive, mas existem alguns animais que são nocivos, ou seja, perigosos para a saúde do ser humano e também de outros animais e de plantas. Todos os animais são importantes, mas existem alguns animais que eles desequilibram a cadeia alimentar. É o que nós vamos ver mais nas próximas aulas, né, como essa cadeia funciona. Mas a princípio, nós vemos aqui alguns exemplos de animais nocivos, que são os mosquitos e os cupins. Mas você pode se perguntar, mas professor, por que eles são nocivos, eles são tão bonitinhos? Realmente, para a natureza, eles não são nocivos. Eles fazem parte de uma cadeia alimentar e por isso eles se encaixam muito bem na natureza. Mas para o ser humano, alguns deles causam transtornos. Por exemplo, o mosquito. O que o mosquito pode causar de transtorno para o ser humano? A transmissão de doenças. E os cupins. O que eles podem causar de transtornos para os seres humanos? A destruição de alguns bens materiais, né? Algumas situações que nós vamos ver em seguida. Vamos lá? Continuando. O que acontece quando muitos animais eles se multiplicam? Por exemplo, na sua casa, se tiver muito rato, isso vai se tornar um transtorno. O rato em si ele não é um problema, mas quando ele se multiplica muito, ele pode causar transtorno para você e para sua família. E o que ocasiona o desequilíbrio ecológico? Ocorre quando algum elemento, animal ou vegetal, de um ecossistema é reduzido ou aumentado em grande quantidade. Esta mudança pode originar reações em cadeia e repercutir diretamente no funcionamento do ecossistema. O desequilíbrio ecológico é quando tem muitos animais predadores e poucos animais que são a presa. Imagine que tem muita gente para comer e pouco alimento. Isso causa um desequilíbrio, né? Acaba que muita gente vai ficar com fome porque não tem muito alimento. Assim ocorre no desequilíbrio ecológico. Alguns animais, eles comem bastante
e de alguma forma o alimento dele some, ou alguns animais são caçados demais, ou alguns animais acabam não convivendo mais com esses predadores, eles acabam passando fome e causa um desequilíbrio na ordem da cadeia alimentar que nós vamos ver nas próximas aulas. Então nós vamos ver um exemplo do que é esse desequilíbrio e o que tem a ver com a cadeia alimentar. Vamos lá? Muito bem, como vocês viram no vídeo, cada um animal, ele precisa se alimentar do outro. Então, se em algum momento o sapo some, como é que a cobra vai se alimentar? Ela vai ficar com fome, não é mesmo? Então, é necessário que essa cadeia, que esse equilíbrio ecológico seja feito, né? Seja natural. A natureza, ela já tem um equilíbrio. E por conta de alguns fatores que a gente vai estudar um pouquinho mais lá na frente, às vezes alguns animais somem, alguns animais são caçados demais, mas esse é um assunto para as próximas aulas. Vamos lá? Continuando. Nós falamos sobre alguns exemplos de animais invertebrados que são nocivos, mas eu quero dar um exemplo para vocês de animais vertebrados que também são nocivos, ou seja, perigosos. Qual é um exemplo? Mas, professor, quem é esse animal perigoso aí? Esse animal perigoso pode ser, vamos lá? Um bom exemplo de animal nocivo vertebrado que vive na zona urbana é o rato, que pode transmitir uma série de doenças como a leptospirose, salmonela, tifo e a peste bubônica. Podem também causar danos estruturais, danificando fiações e estruturas. Por isso, a maioria dos ratos possuem hábitos noturnos. Os roedores possuem dentes incisivos que crescem constantemente, por isso precisam roer ativamente para desgastá-lo. O rato, ele é um roedor, mas alguns tipos de rato, não todos, eles precisam se alimentar. E onde é que ele encontra esse alimento? Geralmente, esse alimento é encontrado no lixo. No caso dos ratos urbanos, né? Existem várias espécies de ratos. Uma delas é a ratazana, é aquele rato que nós encontramos nos esgotos. Olha como vocês podem ver. É um tipo de rato que nós temos no nosso dia a dia. Você já viu um rato desse passando aí na sua casa? Você estava despercebido e passou um ratinho ali. Então, esse rato ele pode ser nocivo. Mas por que ele pode ser nocivo? Porque, como eu falei para vocês, ele pode transmitir doenças. Você pode pegar um ratinho desse e colocar na gaiola para criar? Não. Mas existem alguns tipos de rato que você pode pegar sim para criar. Como os hamsters. Aquele que a gente vê bonitinho, que corre. Vocês já viram nos desenhos animados como ele coloca ali e ele começa a correr? Então, aquilo é um tipo de rato que a gente pode criar, que é um rato doméstico. Mas esse tipo de rato, esse aqui, não, alguns transmitem doenças, por isso eles são nocivos, perigosos para a nossa saúde, pois podem causar sérios danos aos seres humanos. Ok? Outro exemplo, eu dei um exemplo de mamífero, né? Agora eu quero dar outro exemplo de animal nocivo, mas dessa vez um que vive no mar. Outro exemplo é a arraia. A maioria das arraias possuem formato de disco, com a cauda fina e comprida, provida ou não de um ou mais ferrões venenosos. Quem pode causar ferimentos dolorosos? Que pode causar ferimentos dolorosos. Ela é um exemplo de animal que vive no mar que é nocivo, mas por conta do ferrão dela. Se esse ferrão causar algum órgão vital, causar dano a algum órgão vital, pode ser fatal.
O veneno de uma arraia não é necessariamente fatal, mas provoca muita dor. Algo que pode ser mortal é o aguilhão, é um tipo de espinho da arraia, caso atinja uma parte vital do corpo, como o peito ou o abdômen de um ser humano. Poderia ser caso esse aguilhão, caso esse espinho que ela possui causar algum dano ao corpo vital do ser humano, pode levar a óbito. Mas o ferrão em si, esse ferrão que ela tem aqui, que nós podemos ver na imagem, não é um veneno mortal. O que causa é o dano mesmo que ela pode causar, né? Pode perfurar algum órgão vital. Existem outros animais peçonhentos que possuem veneno. Alguns deles, vamos ver aqui. Os animais peçonhentos são aqueles que possuem algum tipo de sistema defensivo ou predatório. Alguns animais são tão venenosos que basta uma picada para matar um ser humano, como aqui nós podemos ver um exemplo de um escorpião. Você está andando despercebido e de repente sente uma coisa ali entrando na sua calça e quando você vai ver é picado por um escorpião. Pode ser fatal, pode causar sérios danos à sua saúde. Então você precisa ser direcionado a um hospital imediatamente. Alguns desses animais possuem presas para transmitir a toxina, enquanto outras produzem a partir da pele. Portanto, é possível separar os assassinos passivos, sistema defensivo, com sistema defensivo passivo, né? E alguns animais que têm sistemas defensivos ativos, que são os predatórios. Temos alguns exemplos dos animais mais venenosos do mundo. Então, os passivos são aqueles que você chega perto, só de tocar, você já pode ser envenenado, como essa rã aqui. Ela não precisa nem te morder. Por que ela é passiva? Porque ela não precisa morder para transmitir o veneno. Se você chegar perto dela, encostar nela, o veneno já vai te causar danos. Enquanto quando o animal é ativo, é um predador ativo, como uma cobra, ela precisa te morder. A cobra vem devagarzinho, morde, e quando ela morde, esse veneno é transmitido para a sua corrente sanguínea e vai causar sérios danos, podendo levar a óbito. E outro exemplo do mar é o baiacu, que quando ele é ameaçado, ele infla. Ele cresce ali para intimidar os predadores dele, né? E ele também pode ser altamente tóxico se você não souber cozinhar da maneira correta. Muito bem, conhecemos muitos animais diferentes, nocivos, não nocivos, vertebrados e invertebrados. Vamos exercitar um pouco daquilo que a gente aprendeu? Vamos lá? Muito bem, agora é hora de verificar o que nós aprendemos. Vamos para o nosso exercitando. Primeira questão, analise e responda. Você vai ver as questões e analisar qual é a questão certa, qual é a letra correta para você marcar aí no seu caderno. Letra A, escreva o nome de um animal vertebrado e de um animal invertebrado. Lembre bem do que nós aprendemos. Letra B, qual o nome do animal roedor capaz de transmitir doença como a leptospirose? Qual é o animal que nós falamos? Lembram lá da nossa aulinha? Letra C, cite 3 animais que possuem veneno, ou seja, peçonha. Aqueles animais venenosos que nós comentamos, perigosos para a nossa saúde. Vamos lá? Segunda questão. Por que os animais peçonhentos são considerados perigosos para a saúde do ser humano? Por que será? Vamos analisar as alternativas. Letra A. Porque os animais peçonhentos produzem peçonha, veneno, que pode matar ou causar sérios danos para a saúde. Letra B. Porque podem ser encontrados somente em zonas rurais e não urbanas. Letra C. Porque os animais peçonhentos são agressivos. E letra D, porque são animais que podem transmitir doenças. Analise e responda.
Muito bem, crianças. E aí, conseguiram responder? Vamos lá, vamos resolver agora. Vamos lá? Letra A. Qual é o nome de um animal vertebrado e um invertebrado? Conseguem lembrar? Um vertebrado pode ser um cavalo. E o invertebrado, quem pode ser? A joaninha, ou a barata, formiga, talvez até o mosquito. Você pode responder, pode escolher, né? Letra B. Qual o nome do animal roedor capaz de transmitir doenças como a leptospirose? Você lembra daquele animal que eu falei para vocês que podem causar danos à saúde? Lembra dele? Qual é o animal que transmite doença? O rato. Lembra que a gente viu o rato aparecendo? Então, ele pode transmitir muitas doenças. Letra C. Cite 3 animais que possuem veneno, ou seja, peçonha. Quem são os animais que possuem veneno, que nós demos como exemplo? Lembra? Quem são? Tudo legal. A cobra, a rã, quem mais? O escorpião também pode ser. Muito bem, eles sim, eles possuem veneno e são muito perigosos. Vamos lá? Segunda questão. Por que os animais peçonhentos são considerados perigosos para a saúde do ser humano? Letra A. Porque os animais peçonhentos produzem peçonha, que é o veneno, que pode matar ou causar sérios danos para a saúde. Letra B. Porque podem ser encontrados somente em zona rural e não urbanas? Será? Será que os animais peçonhentos só são encontrados, podem ser encontrados somente em zona rural? Será que eles habitam só em zona rural? Não, eles podem também ser encontrados em zonas urbanas. Letra C. Será que é porque os animais peçonhentos são agressivos? Será que é só porque eles são agressivos que eles são considerados perigosos para a saúde? Não, existem animais que são agressivos e não são peçonhentos, por isso essa questão está errada. Letra D. Por que são animais que podem transmitir doenças? Será que os animais nocivos podem transmitir doenças? A questão correta é a letra A. Os animais peçonhentos são considerados perigosos por quê? Porque os animais produzem peçonha, que podem matar ou causar sérios danos para a saúde. Por isso que os animais peçonhentos, eles são considerados perigosos, por conta desse veneno que eles produzem. Então, a questão certa é a letra A. Muito bem, nós conseguimos encontrar a resposta, letra A. Agora, vamos para o resumo da aula, ver o que nós aprendemos nessa aula. Vamos lá? O reino animal é dividido em 2 grandes grupos, como nós podemos ver, que são os vertebrados, que possuem coluna vertebral, e os invertebrados, que não possuem coluna vertebral. Lembram quem são? Os exemplos que nós utilizamos? O cavalo. Muito bem. Qual outro invertebrado? Qual outro que pode ser considerado invertebrado? O mosquito. Muito bem. Nós também sabemos que existem animais peçonhentos, ou seja, venenosos, que podem ser tanto vertebrados quanto invertebrados. Então, existem animais peçonhentos que são vertebrados e alguns que são invertebrados, pois produzem toxinas que podem até matar outros animais e seres humanos. Existem também animais que causam dano em plantas e outros animais, como as pragas ou pestes, como ratos, mosquitos, ervas e etc. Quando uma espécie de animal ou planta diminui ou aumenta de forma desordenada, pode ter como consequência o desequilíbrio ecológico, levando algumas espécies até mesmo à extinção. Como nós utilizamos aquela cadeia alimentar da cobra, né? Existia uma cobrazinha que ela ia, comia o sapo, e o sapo se alimentava do gafanhoto, e o gafanhoto se alimentava da planta. Então, essa é uma cadeia, como nós vimos no vídeo.
que é um assunto para as próximas aulas. Muito bem, nós finalizamos essa aula e nós aprendemos muitas coisas sobre os animais nocivos, os animais vertebrados e invertebrados. Agora nós iremos para nossas considerações finais. Vamos lá? Ok, gostaria de chamar a atenção, convidar os pais responsáveis para que acompanhem o filho ou o aluno que vocês são responsáveis, para que vocês acompanhem as atualizações nos sites, nos veículos de comunicação. Vocês precisam, a dica que eu dou é você organizar um horário, tudinho, anotar o horário da aula e ficar preparar o aluno para que naquele horário ele já esteja pronto para só assistir a aula. Outra dica que eu dou para vocês é para que vocês estejam atentos às atividades e que no momento do exercitando, caso você tenha alguma dúvida ou precise de alguma coisa, é necessário que o seu pai esteja do seu lado para te auxiliar. Isso é muito importante. Outra dica é que você pegue os conteúdos e você pode, por você mesmo, dar uma pesquisada, verificar mais conteúdo sobre os animais vertebrados, invertebrados, os nocivos e se aprofundar mais no assunto. Você também tem um livro didático, Se você tiver algum livro de ciências, que abordem esse tipo de assunto, é bom você ler e se aprofundar mais. Muito bem, eu espero que vocês tenham gostado dessa aula. Fiquem preparados porque tem muito mais aulas interessantes. Fiquem ligados, vamos lá? Próxima aula, eu espero vocês.